Boa noite, amigos do tênis de mesa virtual. Temos um jogo relâmpago aí que apareceu na categoria A e coincidiu de dar para a gente transmitir entre o Gibitar e o Thiago. Thiago é um dos favoritos lá da categoria B e o Gibitar vai meio que estrear no torneio, né? Se eu não me engano, ele jogou, estava atrasado, está tentando jogar tudo em cima da hora, ele tá uma confusão. Então vamos assistir o jogo entre esses dois, que foi um jogo. O Gui jogou muito bem no rachão passado, fez excelentes jogos contra o Ted, contra mim mesmo e contra outros jogadores. Foi muito bom ver a participação dele. E vamos ver o que ele traz agora de novo para esse torneio, né? E vamos ver se ele consegue jogar todos os jogos também. Tomara que sim. Vamos dar um pulinho lá na sala, ver se eles já estão prontos. Já estão. Dança. Maravilha. Mas você joga no físico Boa também? noite, pessoal. Boa noite. Não, eu jogo é no real. Boa Eu noite, não jogo. Vlad. Aqui eu raramente jogo. Só nos Ah, campeonatos que tá tendo mesmo. certo. E aí, Tudo bem Vlad? com vocês aí? Beleza? Tudo tranquilo? Beleza. Ai, Vlad, agora Eu tô de bucho agora cheio. melhor, né? Tava Bota falando esse. aqui pro Ah, Thiago que ontem a gente recebeu alta, cara, da internação do meu filho, né? Ele teve uma sim. bronquiolite com um mesinho, bicho. Foram Ai, 8 dias que de susto, hein? luta, velho. Que susto. Ai, nem fala, Vlad, nem fala, meu irmão. Que bom que deu, Eu, que bom que deu tudo certo. Pode ser que no meio da partida eu tenha que buscar uma meia, porque eu tô descalço na minha sala, e aí quando eu começo a suar, eu começo a escorregar pra caramba. Ah, Então, tranquilo, né? em algum momento pode ser que eu pegue lá, tá? Tranquilo. Vai Mas de tranquilo. resto, Comecem o de jogo a hora resto, que hoje é vocês brincadeira. O quiserem. Vlad vai falar que não é, mas hoje é brincadeira porque eu tô aqui pra me divertir, eu não tô pra disputar campeonato, não, Vlad. Esse é Ah, o mais vamos importante, curtir. pô. Vamos curtir, vamos achar graça e pronto. Saudade. É. Se divertir é o mais importante. Se divertir é o mais importante. Bom, fiquem à vontade a hora que vocês quiserem. Bom jogo, Deixa eu divirtam-se. bater o fone aqui. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Valeu, Beleza. Vlad. Olha, Hoje é só partida para dizer assim, voltei à minha vida normal, né? exatamente. Tanto que eu já tinha falado até pro Vlad, eu vou tomar WO em tudo, não tem jeito não. Foi, Mas eu aí vi eu sua falei, mensagem velho, aí. tá bom, Ti, tá bom. A gente aquece no jogo, como a gente diz aqui em Vamos lá. Brasília, a gente aquece no jogo. Vamos lá, então. Deixa eu Vai só pro jogo desligar aqui a voz. dessas duas feras. De última hora, hein? A gente ficou sabendo agora que eles iam jogar. Eu falei, opa, pera aí que eu cheguei em casa, dá tempo de eu transmitir. Vamos fazer a correria. Vamos lá. Bom jogo. Você também, meu querido, vamos lá. Vai ser interessante assistir o jogo dos dois, porque assim, o Thiago tem um forehand muito forte, mas tem se desenvolvido muito bem no backhand também, trocando bastante bola. E o Gui é um cara muito regular. Olha o backhand do Thiago como tá saindo, é outro jogador, né? E o Gui é um cara muito regular, controla muito o jogo. Então, talvez nesse primeiro jogo, talvez, né? O Thiago tenha uma Linda certa, bola, meu irmão. Valeu. o Sorte. Thiago tem uma certa facilidade, porque o Gui vai estar ajustando ainda o tempo de bola, o tanto de spin que o Thiago põe, o forehand dele é muito, muito giro, né? Mas é bem possível que, dependendo do andar da carruagem aí, como dizia meu pai, o Gui se adapte bem e comece a trocar bastante bola, dando mais problema para o Thiago, né? Vamos ver como é que fica esse início de jogo. É importante os dois jogadores aquecerem bem e conseguirem se adaptar um ao estilo do outro. Teoricamente, a diagonal do forehand é melhor para o Thiago, teoricamente, e a diagonal do backhand melhor para o Gui. Olha como tá jogando o Thiago de backhand, gente. É muito legal ver isso.
porque a gente tem trabalhado bastante esse O backhand saque. dele faz tempo. Valeu. E agora parece que caiu a ficha, né? Parece que ele ganhou confiança o suficiente para soltar a mão ali no backhand, fazer as jogadas que ele precisa, para que a bola sobre para o forehand dele e ele possa finalizar o ponto. Deu Foi mal. sorte agora, que Eu bom. fiquei olhando, eu fiquei passar. Deu bug pra tu alguma vez? A minha nesse só o último Penúltimo. ponto eu fiz assim, a raquete foi bem aqui e voltou. É, boa, boa. Vai lá. E o que tá afim de jogo, né? Quer deixar a onda passar e quer esquentar o mais rápido possível, uma Ah, melhor de de novo. 5 jogos, né? De boa, Ti, de boa. Melhor de 5 jogos, às vezes você perde 1 ou 2 jogos, mas vai pegando jeito e vai crescendo na partida, né? Pode acontecer. A gente já viu grandes viradas aqui no nosso rachão, né? De um jogador sair perdendo às vezes de 2-0 e conseguir ganhar de 3-2. A pergunta é, a defesa do Gui, que o Gui tem um jogo sólido de bloqueio, né? A defesa dele vai ser suficiente para segurar o forehand do Thiago? Essa é uma pergunta que daqui a pouco a gente vai entender se realmente vai segurar ou não, né? E uma pena o Gui tá passando por isso agora, né? O filhinho dele, como ele falou ali, ficou doente, 1 mês de idade só, que susto, né? Ainda bem que deu tudo certo, já tá em casa, né? Teoricamente já tá bem, saudável, fora de perigo. Então, isso aí acaba Nossa, afetando pegou muito na o risca. jogador. Acaba afetando muito o emocional do jogador. Ele também não teve tempo de treinar nada essa semana. E ele, né, já falou que joga pouco no virtual, né? Uma pena, aliás, o que jogar pouco no virtual, porque eu não sei qual é a frequência que ele joga torneios no real e eu não sei o quanto isso é importante para ele, às vezes profissionalmente. Olha como anda o forehand do Thiago, que absurdo, 140 e pouco nisso. Tô meio cego daqui, minha tela é pequena para ver, mas é muita bola dele. Parece que o Thiago toca na bola e a bola do forehand vai a mais de 130, 140. Assim, é um absurdo quanto ele consegue girar essa bola. Já tem 2 match points aí o Thiago para fechar o primeiro jogo. Consegue com saque. Boa, boa. 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 Uma águazinha aqui. E de bucho cheio é mais difícil. Até a idade, o bucho. Aí complica. Como eu estava dizendo, uma pena que o Gui não consegue jogar mais no virtual, porque eu tenho a impressão de que ele poderia ser facilmente um bom jogador de superdivisão mundial, chegar ali, se estabelecer ali na casa de 3.200 pontos, 3.300 pontos, e ser um jogador sólido ali de superdivisão, representando bem o Brasil. Mas para isso tem que treinar, né? Não adianta ser só bom na vida real, tem que se dedicar ao virtual por um tempo, né, dedicar umas horas do dia aí para treinar no virtual, porque tem adaptações, tem que se acostumar com o equipamento, tempo de bola, tudo muda um pouquinho, sensibilidade da raquete, logicamente, muda bastante, então tem que se ajustar. Ó, o Rodrigo Léo aí no chat. Boa noite, meu querido. Vamos com tudo aí, jogo de última hora, hein? Jogo de última hora. Eu vi os caras falando ali no WhatsApp, pô, não ia jogar agora, não sei o quê, vamos entrar. Eu falei, opa, pera que agora eu E consigo. vamos nós. Só checar a mesa aqui rapidão. Que bom que deu certo, né? Pra gente assistir essas duas feras aí jogando. Foi. Começa o segundo jogo. O Bibitar tem uma técnica muito limpa. Tem um toque na bola também com bastante precisão. O Thiago tem ajustado muito também tecnicamente, principalmente ali do lado do backhand. O forehand do Thiago é aquela força bruta, né? Quando ele pega para atacar, quando dá tempo, ele solta Caramba, achei tudo. que você não pegava essa não. Essa eu peguei no, não sei nem como eu peguei. Esse último ponto foi um. Olha como anda a bola do Thiago. Nossa senhora, é um torpedo.
Esse último ponto ali, do ponto do 5-1, foi um ponto que já mostrou que o Gui tá Cadê um o pouco mais tempo? à vontade, tá com um reflexo melhor, já tá entrando mais no jogo, né? Ou seja, a bola vai começar a voltar mais pro Thiago, porque o Gui é um jogador de controle. Ó, essas variações dentro da mesa, tá vendo? Entrando por baixo da bola e fazendo um efeito lateral. Essas são as armas que o Gui tem, essa variação de jogo dentro de mesa. Dentro da mesa ali, nesse jogo mais curto. Quando o jogo fica mais aberto, aí teoricamente fica melhor para o Thiago, Linda bola. porque aí o Gui meio que só tem o lado do backhand do Thiago para jogar, porque se o jogo tá aberto e jogar pro forehand do Thiago, a chance de você engolir um torpedo é enorme. O Gui já se recuperando, já dando trabalho ali pro Thiago. Os dois têm a pontuação mais ou menos parecida, né? Porque o Thiago subiu bem a pontuação dele, tá quase chegando aí em 2.800. Tá na semifinal, inclusive, da Divisão 2 do Mundial esse mês, contra o Bibitic da Ucrânia. Eles devem jogar provavelmente aí até sexta-feira, que é o prazo final. Vamos tentar transmitir esse jogo também, ver se o Thiagão vai para a final, né? Então eles estão com um elo mais ou menos parecido também. Então isso mostra que eles têm um nível próximo, né? Apesar de terem estilos bem diferentes. E apesar do Gui Vittar não conseguir se dedicar tanto. O Thiago sim tem se dedicado bem ao virtual de uns tempos para cá. Tem jogado no Real também bastante, né? Eles têm um espaço lá na cidade dele, é uma cidade do interior do Ceará. Não me lembro o nome da cidade, ele já me falou algumas vezes, mas eu tenho memória de velho, então não adianta. E então os dois jogam bastante no virtual, no real, só que o Thiago joga mais no virtual, né? Tá se desenvolvendo bem, tá numa crescente aí muito boa o Thiago. E o Gui no momento melhor do jogo, hein? Foi esperto agora o Thiago fazendo bloqueio, conseguiu sobreviver. O Thiago é um jogador que essas bolas mais lentas no forehand, ele tentava contra-atacar tudo. Olha como anda de novo. Deu Nice tempo ball. ali, é um abraço. Thank you. Hoje ele já está um pouco um jogador mais equilibrado, já consegue fazer bloqueio, se segurar um pouco mais na defesa, não depende só da potência do forehand, né? Equilibradíssimo esse set, hein? Importante essa sequência de saque do Thiago. Podia ter sacado mais curto para tentar atacar, né? Já que ele é um atacante, ó. Desperdiçou 2 pontos importantíssimos aí. Tem tudo para fechar esse segundo jogo. O Guitar e fecha indo para Ó, cima. me livrei de uma virada boa agora, hein? 1-1. Foi show, foi show. Ixi, Bugou a mesa? Eu acho que a a minha mesa bugou. Só porque eu fui tomar uma água, mesa. Sacanagem. um pouquinho alto. Eu tô de boa. O Rodrigo Léo aqui no chat, né? Comentando que o jogo tá disputado. Sim, tá bem disputado. Isso tem um cara de que vai ser um jogo longo, com muita reviravolta aí pelo jeito. Mas vai ser decidido muito dentro da mesa, nesse jogo de saque e recepção, para ver quem consegue atacar primeiro, quem consegue colocar melhor a bola. Foi bem agora os dois e foram muito bem. Alguém conseguiu se recuperar. Thiago colocou muito bem a bola nos Oxi. cantos. E o Gui tá controlando como sempre, né? Falhou ali o Thiago, mas jogou muito bem, né? Abriu devagarzinho, controlando, deu um passo para trás, já sabendo que essa bola ia vir para trás, mas depois atrasou um pouquinho, a bola acabou caindo na frente dele. Desperdiçando Sorry. muito ponto, dando muito ponto de graça o Thiago por saque, né? E isso é fatal contra um jogador como o Gui Bittar, que não te dá muito ponto de graça.
realmente vai ficando complicado a vida do Thiago, né? Tem que respirar um pouquinho mais, concentrar para sacar, prestar mais atenção nesse jogo de mesa, ó, tá deixando o Guitar abrir muito fácil os saques, e aí o Gui vai crescendo, né? Vai crescendo na partida, ó, já tá confortável demais na recepção o Guitar. Todos os saques do Thiago estão sendo longos e sem muito efeito também, né? Que facilita um pouco a vida do Gui. Vocês podem acompanhar ali os saques, né? A quantidade de efeito ali no canto direito na tela. Todo efeito no saque, todo efeito abaixo de 35 é um saque mediano para fraco, né? De 35 a 45, vamos dizer assim, é um saque intermediário, ali, um saque já bom. Acima de 45 de efeito já é um saque mais forte, né? Já é um saque bom. Então, vem ali um saque ali longo, na casa de 25 de efeito para baixo, como o Thiago está fazendo, é fácil de atacar. Um saque lento, com pouco efeito, né? Como variação, de vez em quando pode ser interessante, mas o tempo todo fica fácil para o adversário. Ele acaba pegando o ângulo ali certo da bola e acaba te atacando. E é isso que está fazendo uma diferença, né? Vocês veem que o Thiago já não conseguiu mais atacar. A gente quase não viu bons forehands do Thiago nos últimos 3 sets, né? Foi mal. Belo saque. Isso significa que o Gui já entendeu. Queria ter consistência naquele saque, mas não Foi um dá. bom saque. O Guibitar já entendeu que ele precisa travar o Thiago ali mais dentro da mesa, né? Para não deixar o jogo tão aberto. Tá com muita facilidade para jogar no saque do Thiago. Isso é muito difícil. Com um jogador que depende de ataques fortes como o Thiago, ele precisa ter um saque que force o adversário a, pelo menos, não botar pressão em cima dele imediatamente, né? O adversário pode até abrir o saque, ou pode até colocar, ser talvez mais curto, ou mesmo, né, esticar essa bola mais longa, mas de um jeito que o Thiago ainda tenha tempo para atacar. E não é o que está acontecendo, né? O jogo está sendo decidido a favor do Guitar agora pela falta de consistência no saque do Thiago. Oxe, cliquei já aqui, não tá indo. Já clicou? Mas zerou o placar? Eu acho que não começou, não. Acho que bugou. Bota aí repor bola pra ver se dá certo. Onde é que eu faço isso? Oh, no menu que tem os nossos nomes, lá embaixo tem repor bola. Do lado do ping-ball. Na direita. Ah, desmarcado. Eu não consigo clicar lá. O meu também não consegue, não. Tá, vocês estão me Vlad, ouvindo? você tá aí? Sim, tô aqui. Tamo Vocês sim, estão me Vlad. ouvindo? Sim. Então, beleza. Tamo. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair dessa sala e vamos para a sala acrescentando o número 1 só, no mesmo código que vocês colocaram, tá? Beleza. E Beleza. aí eu vou esperar um minutinho para entrar, vocês esperem eu chegar para recomeçar o jogo. Tranquilo. Vamos lá, né? Deu problema na sala. Eu vou reiniciar o meu jogo só para ter certeza que eu consegui entrar na sala sem dar problema nenhum. Se a gente for para outra sala e ainda continuar ruim, aí eu vou pedir para eles reiniciarem o óculos também, né? Só para garantir que vai dar tudo certo. Deixa o meu jogo reiniciar aqui rapidinho. Vou colocar o código da sala agora normal, que eles combinaram antes. Com o número. O Thiago já entrou, mas o Guitar não. Então vamos esperar mais um pouquinho. Nem que eu posso ficar na sala, né? Agora eles não vão mais aquecer. Aí eu posso ficar na sala, vou entrar de novo. Eita, nenhum dos dois entrou?
Eu vou esperar. Aquele foi reiniciar o jogo, Vlad? É possível que sim. Vamos esperar um pouquinho, porque agora eu não preciso ser o último a entrar, porque é só vocês clicarem ali no jogo e a mesa já fica certa, né? Então, Uhum, tranquilo. vamos esperar, torcer para não ter dado nenhum problema ali no óculos dele. Beleza. É bom que eu descanso, que eu tô morto. Você estava comendo bolo que você falou lá, aniversário da sua filha? É na área da minha cunhada. Ah, legal, legal. Aí, ali era a minha filhinha. Ai, ai. Era sem glúten, viu? Da minha parte. Como é que é? Era sem glúten, viu? A minha parte. Era sem glúten, boa. Eu cortei o É, glúten também. Já faz várias semanas que eu tô zerado de glúten, zerado de laticínio também. E, cara, que diferença, viu? Não tô mais tendo dor de cabeça que eu tinha com uma certa frequência. Tô tendo mais energia, dormindo melhor. Tô conseguindo treinar é. melhor. Outra vida, viu? Laticínio eu não consigo não, cara. Laticínio eu não consigo de Ah, jeito nenhum. Mas eu, glúten tá tranquilo agora. Eu arrumei umas farinhas aqui sem glúten e de vez em quando dá uma saudadezinha eu faço um bolo, alguma coisa assim, só pra pra dar uma descolar mesmo, tapeada, mas né? é uma É. panquecazinha, alguma coisa assim, aí Ah, pronto. não, eu cortei. Agora eu vou falar pra você, é difícil cortar o glúten em Minas Gerais, viu? Porque o glúten não, o queijo, né? É difícil, porque, O cara, tudo aqui é queixo pão é, de queijo, tudo é não sei o quê. É é complicado. O laticínio verdade, aqui é muito forte, mas eu tô resistindo aí bravamente. Eu vou dar é uma olhada no verdade. celular aqui pra ver se, Pois é, eu tô olhando aqui. ver se tem Tem alguma não, né? coisa aí. Se a internet Torcer, estiver torcer ruim, para não já ter é dado sua. problema. Hum, não, só quem tá falando comigo aqui é o Motical. Você vai jogar com o Monte Calma, né? Daqui a pouco também, o último jogo que faltou. É, só cumprir tabela. Falta só. Tá 2-2. Então. Eu vou, me avisem, se vocês forem jogar imediatamente depois daqui, eu já É, eu pulo quero que para, eu tô morrendo eu de já sono. nem, eu já nem fecho o streaming, eu já pulo para a sala de vocês para a gente assistir o último jogo. Aham. Pode Ai, ser, ai. pode ser legal também. Deixa eu ver se o Ah, militar tá no, tá online. cara, mas ontem foi difícil, viu, com o Motical. Tu é louco, moço, era muito. Era assim, era 3, 4 pontos, alguma doidice que acontecia no jogo. Tava loucura mesmo. Estava entrando a atualização do jogo. Vocês têm que desligar tudo. Eu joguei um set com ele, Vlad, que era assim, ó. A bola dele aqui no meu controle, né? A bola Sim. aqui, a raquete dele aqui, aí a bola tava voltando. Aí toda É, hora eu relaxava pensando que ele errava a bola e quando eu via a bola no meu lado, eu disse, não, vamos é. tentar de novo. A gente saiu de sala umas 4 vezes, mas não teve jeito também. Tem que ir nos settings do óculos, não do jogo, mas do óculos. Você vai nos settings do óculos e desativa todas as Eu desativei o atualizações meu. automáticas, inclusive as de segurança. Desativa tudo. E aí você vai Desativei aquele negócio de atualizando. ligar o VR, né, pra atualizar automático. Quando tem atualização, ele liga o VR pra atualizar. Ou seja, tá ligado direto, né? Vamos dizer assim. Então, mas não vale a pena deixar a atualização para fazer direto. É melhor você entrar e atualizar quando você quiser. Porque Sim, se está sim. no meio de um jogo igual vocês estavam, danifica tudo, ficou horrível. É. Ei, Vlad, me tira uma dúvida. Esse Bobo VR meu, ele só não falta carregar com a bateria. O outro carregava bem rapidinho. É normal no 3 demorar É, mais? então, mas calma aí, você deixa a bateria extra carregando o seu óculos? Eu deixo ela ligada praticamente direto. Se ela descarregar, eu boto ela para carregar e fico usando a do óculos. O ideal é deixar os dois em 100%, a bateria extra e o do óculos, usar os Isso, dois ao mesmo tempo. Aí sim, quando isso. uma acabar, aí tudo bem, né? Vai entrar na do óculos. E às vezes, dependendo do que você esteja fazendo, às vezes ele não segura 100% a do óculos, vai diminuindo aos pouquinhos a do óculos, né? Ele disse que caiu. Eu tô tentando Levante, ver mano. aqui. Eu tô tentando ver no Eleven Clubhouse aqui se ele tá online, mas não aparece ele online ainda. Ele disse que caiu.
Não, ele disse que caiu tudo lá. Ele vai reiniciar o modem dele, ou sei lá. Tá Aí, bom, tranquilo. A gente espera, fica aqui batendo papo, é, de vamos boa. discutir aqui as cláusulas do meu contrato de repórter. Isso. Deixa É o isso. Rodrigo Léo estar aqui, que é bom com o chefe. É bom com o homem do dinheiro. É. Eu tenho um projeto para fazer nesse canal aqui do YouTube de fazer entrevistas com os jogadores, né? Eu não Uhum, fiz isso mesmo por preguiça ainda, né? Mas convidar os melhores jogadores, fazer entrevista para a gente saber como é que é a rotina um pouco, né? Como é uhum. que ele joga na Legal. vida real um pouco, ele contar um pouco da história dele dentro de mesa e tal. Uhum, É, eu não fiz por pura preguiça mesmo, mas eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer, porque eu tenho uma boa relação com a maioria dos jogadores, né? Tem só aquele grego fanfarrão lá e mais um ou outro que eu não chamaria para uhum. fazer, mas a maioria deles viria tranquilo, ia ser muito legal fazer um Mas quadro assim. você devia chamar o grego, mas aí, no caso, era o que? Era. Tem um de frente com o Gabi, ia ser o de frente com o Vladimir. Isso, é tipo Ah, isso. Fazer umas perguntas aí para mesa, sabe? Jogar um pouquinho assim para mostrar, sei lá, a jogada favorita daquele jogador que ele mais gosta. A gente faria um pouquinho para ele mostrar como é. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Uma coisa rápida, assim, uhum. 4, 5 Legal. minutinhos. Vamos ver se Tipo rola. entrevista do Globo Esporte ali. Vamos ver se rola algum dia. É que eu tô preguiçoso mesmo, eu tenho que tomar vergonha dessa cara. Mas acho que ia ser legal. E aí eu estenderia isso, se desse certo, eu estenderia para os do Brasil também. Faria uma versão em português, entrevistando os jogadores do Brasil, conversando, né, batendo um Uhum. papo e tal. Acho que ia ser muito bacana, Uhum. Legal. né? Ia ser Testar com os legal. gringos primeiro para ver se dá certo, e se der certo eu faço aqui também. Uhum. Vamos ver. Show, né? Dá legal. Farra o primeiro, depois do primeiro aí o negócio anda. É, exatamente. Exatamente. Ó, tô conferindo aqui online, nada do Gibitar ainda. Um Ver pouquinho se pra ele cá. volta logo. O que dá para fazer aqui, Uhum. ó. Ah, mas vai ficar do seu lado. Você teria que trocar o lado. Dá para colocar o robô aqui para você jogar. Dá para Não, Ave Maria, já tô mortinho. dá para controlar o Faço robô isso não. daqui. Dá para controlar o robô daqui passando treino também. Se eu tivesse mais inteiro, eu queria, mas hoje. É, Se um dia meu óculos quebrar e por acaso eu precisar dar aula com o laptop, dá para pelo menos fazer um treino de robô aqui instruindo a pessoa. Dá certo. bota aí no forehand aí pra ver se eu chego a 160 hoje. É, nossa, sua bola Tô tá fazendo, andando forte, hein, Thiago? Tá louco, cara. Você fez uns forehand nesse jogo já de 150, 140, 150. mas no primeiro set, né? Ou no primeiro jogo. No primeiro jogo O você resto conseguiu atacar mais. Aí ele conseguiu te foi, travar foi. um pouquinho mais nos outros dois, né? Foi, Mas foi. quando entra a sua bola, entra muito forte, cara. Entra girando demais a bola. É muito impressionante. Eu tô gostando de dar back agora, mano. Tô tão É, confiante que quando tá botando no meio aqui, eu tô tentando sair de back também. eu Tá comentei bem aqui que você legal. tá, você tá conseguindo ir bem, né? No backhand. Configuração, essa configuraçãozinha de borracha de back ficou boa demais, cara. Vou Mano, até bater uma foto aqui. Até o TED tá online agora, cara. Olha, uma bolinha aí no meio. Aí, chegou o Opa, homem. entrou aqui? Entrou Chegou, Entrei, aqui? mas chegou. eu entrei como Chegando. coadjuvante. Gui, só clica. A hora que Parou. vocês clicarem para começar o jogo, a mesa já vai sair na sua frente. Pronto, agora não podemos mais falar dele, Vlad. É, não pode mais falar mal do homem, o homem chegou. É, ainda É, bem que o vídeo é exclusivo para membros, o Gui não é membro. Se isso. lascou, não vai saber das conversas, não. Tenho certeza que vocês ajustaram bem a mesa antes desse jogo, tá? Boa sorte aí para vocês, bom jogo. Valeu, vamos lá. Tá Aí, no ponto. vamos voltar com esse jogo aí. 2 jogos a 1 pro Gibitar. Rodrigo Léo Bom jogo, meu comentou velho. aqui, né? Tamo junto.
Aí, começando o quarto jogo, o Rodrigo lá comentou aqui que o Gibitar sempre começa assim, né? Começa meio mal, começa mais ou menos, e ele vai se acostumando, vai lendo bem o adversário e fica sempre um jogo duro depois, né? É verdade. É muito surpreendente a capacidade que ele tem de leitura e adaptação ao jogo. Ele já está, estrategicamente, ele está dominando bem o Thiago. E o nosso placar parou de funcionar. O que está acontecendo com esse placar? Vamos dar um refresh aqui no bichão. Vamos. Nosso placar está travado. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Hum, Ver se a gente resolve esse placar. Nada de placar, né? Sem vergonha. De qualquer forma, 9-5 dá pra gente acompanhar pelo placar lá de dentro, né, da sala. O Thiago tá Estranho. agora tá do lado esquerdo aqui do vídeo, né? E o Bibi tá do lado direito. 4 set points ao Thiago. Foi mal, irmão. Boa bola, pô. Eu aqui, ao invés de assistir o jogo, tô tentando consertar o placar. Bom, o Thiago ganhou o primeiro set, né? Vai lá, placarzinho, resolva funcionar, por favor. Nada. Travado. Vamos no Gogó aqui então. 7-0 pro Thiago nesse quarto jogo. E o nosso placar resolveu parar. E o nosso contador de bolas também, né? Ele parou. Será que o site do BBT que deu problema e a gente não sabe? Vem lá do site dele, né? Tanto o placar quanto opa, o contador está funcionando. Dando um refresh aqui, acho que vai dar certo. E a gente consegue ver o placar pelo contador ali também, né? No final de cada ponto ele diz quanto é que tá o jogo. Controlando bem de novo o Bibitar, né? Não tá deixando o Thiago sair para atacar. Não, pelo menos não com tanta facilidade, né? Continua lutando o Thiago para tentar ganhar esse set. 7-1. Agora é o seguinte, se o Gibitar ganhar o próximo set, ele fecha o jogo em 3-1, né? Ai, Nossa, nossa, Pecado. belo ponto, belo ponto. Show, show, foi lindo. que pena o Thiago ter errado essa bola. Fez bons bloqueios. Na hora que sobrou a bola na direita, ele acabou falhando. Uma pena. Pontaço, né, dos dois. É, o Gui tá conseguindo pesar mais essa bola. E ela tá ficando difícil pro Thiago. Aí o Thiago não precisa se preocupar, não precisava se acelerar tanto, né? A bola tá ruim, tá difícil, tem que pôr bola, colocar um pouquinho melhor, talvez vir pro bloqueio mesmo, né? Não precisa se afobar tanto, né? Equilibrado esse set. O Thiago precisa desse set de qualquer jeito para levar pro quinto jogo, né?
Quando entra, Nice entra, né? ball. Tem que- Entra com vontade essa bola do Thiago, né? Olha, que combinação e que defesa, Linda, linda, que linda. sensacional. Absolutamente sensacional. Combinação de backhand seguido de um forehand super forte do Thiago que estava lá para bloquear. Esse é o lance do jogador que sabe controlar bem o jogo, né? Ele consegue ler, antecipar o local e tá com 5 match points aí, Gui. Já fecha o jogo. Boa, meu irmão. Foi. Ixi. Ah, sim. Aí sumiu o homem, o Vlad subiu na plataforma. Eu tô aqui. Eu vim Oh, aqui pra cima pra câmera pegar vocês dois aqui, só por isso. valeu, cara. Desculpa aí as cagadas. Foi, Tamo junto. foi massa. Porra, foi bom demais. É bom demais jogar de novo. Ah, não pode parar de jogar, não, pô. Não, tem que jogar direto, pô. Mas você tava por uma boa causa, agora tá liberado, se Deus quiser. Não vai mais precisar disso, não. Se quiser. Valeu, Saúde pra Ti. família Pô, jogou toda. bastante, Ti. Eu dei sorte ali no saque, né, Ti? O saque me pegou Roubei muito, viu? Teu muito, reverso aqui tá roubei embaçado, muito viu? ponto no saque, cara. Sim, Roubei sim. muito ponto seu no saque. Você começou muito teu- bem a partida. O teu reverso eu jurava que vinha no meu back, cara. Aí ele puxava por Não, fora, eu chegava todo esse torto já. rapaz, esse é o reverso da vida real. Aprendi a segurar em cima no controle aqui, aí ficou igualzinho o pulso. Dá pra fazer muito igual. Ah, Aí eu não consegui, esse não. reverso na direitinha é chato, né, Vlad? É chato. Tu é louco demais. Porra, cara, jogou muito. Valeu. Valeu, valeu. Você também. Valeu, Vlad. Obrigado aí Valeu, pela transmissão eu que aí. agradeço. Eu que agradeço, obrigado aí. Thiago, me avisa se você vai jogar direto agora na sequência com o Motical, ó, que aí já Vou. me passa a sala, eu já pulo para lá direto. Eu vou esperar um pouquinho, Cara, tá? E Gui, eu vou. parabéns Se eu aí pelo chamo. jogo. Jogou muito bem, Gui. Muito bom. Difícil Eu, segurar o Thiago ali do jeito que você fez, hein? Difícil controlar o homem com esse forehand aí. Rapaz, o homem bloqueou umas bolas, né, Vlad? Que Sim, ele sim. quebra o ritmo da gente, velho. Muito bom. Correndo mas, forte, né? É exatamente ó, isso. Exato, é o toque, ele tem o toque da morte no forehand ali, é impressionante. É, Ai, ai. então Vamos tá jogar bom. mais vezes, Thiago. Depois, valeu, meu cara. Vamos sim. Ah, Tamo valeu, irmão. junto, viu? Vlad, Valeu. E mais. acho que eu vou chamar o Motical pra essa sala logo, mas. Só mandar mensagem aqui é, no grupo. Será que o pode, Motikawa consegue jogar comigo depois, Vlad? Fala com ele, se ele quiser. bom, Aí manda Comigo é mensagem só lá. um jogo, cara. Ah, tá 2-2. Comigo é só um jogo. É, conversem, Acho que é rapidinho. Vê se o Motical pode ir para essa sala, o Gui sai, fica esperando, assistindo aqui a transmissão. Na hora que é, acabar, o Gui já entra, de repente eu já transmito o jogo é, de de todo boas. mundo junto. Vamos Perfeito. Vou chamar Por mim. aqui. Enquanto isso a gente fica aqui batendo um papinho, né? Porque não? Deixa Certeza. eu ver se eu acho uma câmera melhor que essa. Eu joguei com o Motikal da última vez, Aqui eu vejo ô Vlad? vocês. Eu não, eu acho que não, porque ele estava no outro grupo, né? Motikal embaçado. Você estava no meu grupo, né? É, é. E aí, Ele eu não tava com sei, o rei, né? eu não sei, eu não lembro quem saiu do grupo e quem jogou com quem. Eu não saí, não. Rapaz. Quem saiu Então foi o foi isso. Afonso. Então você não jogou, você Por um jogou com o confronto Afonso, na direto. verdade. Você jogou com o É, Afonso e com foi. o Ted. É, Pô, o Afonso, matador. Nunca me esqueço daquele jogo. é, você Eu jogou joguei uma muito vez com contra ele você. também. Era troca Caraca, de velho. burdoada jogando com O ele, era troca de bicho corrente. saía em todas as bolas e o forehand assassino dele. Eu falava, caraca. Quando eu pegava o primeiro, a segunda vinha, uau! Eu falava, não, tem como não. É, aquele jogo foi tenso, Bravo. viu? Lá que era Aqui. pra ter filmado o Komboticala ontem, mas foi massa demais, né? Era Imagino. cada doideira, mano. Imagino. Teve um rally lá que eu acho que foi o rally da minha vida, assim. Foi uns 10 correntes que eu dei pro homem, ele bloqueando. Foi muito massa. Embaçado, né? Só acabou mesmo quando pegou casquinha. É, Mas foi muito show. de vez em quando Manda saem uns ralis bonitos, né? Esse brasileiro agora, não nesse fim de semana, no outro, vai ser interessante, hein? Vai ter bastante jogo Eu tô bom. inscrito. Eu não sei se eu vou jogar, mas eu tô inscrito. Vai ter bastante jogo bom, viu? Com Rapaz, certeza. o Boticala disse aqui que se a internet estiver ruim, a vitória já é minha. Como assim? Nem entrou ainda? Tá doido? Pede Não, para dá. ele entrar. Fala pra ele que se ele não entrar, ele Não, vai tá perder entrando. duas.
Ele tá entrando, tá entrando. Tá bom. Faz Né, assim, Vlad? então, faz assim, Gui. Sai da Ele tá sala, entrando. Gui, para não sobrecarregar. Assiste no YouTube ali a Tranquilo. transmissão. E aí eu converso com o Moticawa no final para ver se ele já joga com você. Você volta para essa sala mesmo, Beleza. tá Tamo bom? junto. Vamos ver se a gente se Valeu, vê daqui a gente. pouco. Abraço. Aí, aí eu posso ficar, que eu tenho credencial de repórter pra assistir o jogo deles. Né? Ele disse que tá entrando aí. Boa. Ei, ei. Na verdade, eu não sei se é que se vocês quiserem aquecer, Eu tô de aí, boaça. ó, mas se ele quiser aquecer, aí vocês podem fazer o seguinte: vocês podem clicar no jogo casual, eles vai aparecer do outro Aquecer. lado, só que aí para sacar, você tem que deixar a bola quicar na mesa primeiro. E aí você saca para ele aquecer. Aí não desconta ponto. Ah, é, certo. É, Igual o saco de menino ruim, né? isso, exatamente. Ó, o Motical aí. Tudo bom, Ô, tudo bem? Motical? E aí, Entrou. beleza? Tá. Opa. Motical, como é que você tá? Você vai querer bater um pouquinho para aquecer? Como é que você tá? Eu só quero ver se tá. Eita. Deixa eu reiniciar o jogo que a bolinha tá Tá duplicada mexendo, tá aqui. tremendo. Tá tremendo, dá pra ver. Já volto já. Tá bom. Ontem, quando a gente tava jogando, vai, também, tinha hora que o Motical segurava a bolinha assim pra sacar. Aí eu, tremendo que só, porra. Eu digo, eita, tá nervoso. Tá. Mas era bug Eu, do eu jogo tenho a mesmo. impressão, Thiago, eu tenho a Travou. impressão que eu tô vendo o avatar do Motical ainda na sala, apesar de estar É, mostrando que ele não tá. Se ele tá voltar e travado ficar aqui. estranho, se ele voltar e ficar estranho, a gente vai para a sala número 2, o mesmo código acrescentando o número 2, tá? Beleza, acho que travou. O É, avatar aqui, a Cat lá embaixo. Eu não tô é, conseguindo. Não, agora eu consegui pegar a bolinha. Deixa eu ver se é é, físico. vamos ver, às vezes dá ruim, né? Aí, cabeça. Olha, entrou de novo, mesmo canto. Entrou. Nossa, Vamos mudar de sala, que é melhor. pode ser. Tá, Ixi, caiu foi tudo agora. vamos acrescentar só o número 2 para essa sala, tá? Tira aquele número um, põe o 2, tá bom? Beleza. Vejo vocês lá daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou reiniciar meu jogo de novo, que eu não sou bobo, né? Para não dar problema. E vamos ver se a gente consegue. Vai ser muito legal, né? Se a gente conseguir transmitir agora esse jogo do Monte Calco com o Thiago, torcer para a internet dos dois estar funcionando bem. E aí, depois, logo na sequência, o Monte Calco com o Guitar vai ser jogaço também, hein? Vai ser muito legal de ver. Vou deixar pronto aqui, mas não vou entrar na sala ainda. Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada se tem mensagem no telefone. Não, a princípio não tem nada. Tudo de boa. Vamos ver se aparece aqui no Eleven Clubhouse. Se você é jogador de tênis de mesa virtual e não está inscrito, registrado no elevenclubhouse.com, é 11, número 1, né? 11clubhouse.com. Se você não tá, você está perdendo o melhor site para ver jogo, ver quem está online, entender tudo. Bom, o Monte Carlo está online de novo, vamos entrar na sala para ver. Aí, boa. Opa, Chegou o Vlad. Caiu uma bolinha atrás de você. Não, mas eu acho que tô eu aqui ainda do vou lado. deixar. Chegou. Ah, e aí, Vlad? É. Mas eu acho que eu ainda vou deixar o ping-bot ativado, senão. Não, o meu tá ativado direto. Eu nem desativo mais. Aparentemente tá legal, viu, Vlad? É, É, né? começar? Bora. Só Vocês que ajustar aqui a mandam mesa, aí. que eu nem ajustei. Aí eu. É, mas parece que tá bem melhor do que ontem. Não, pior do que ontem eu ia desinstalar o jogo. Possível. Ontem Bom eu tava jogo. concentrado. Valeu, bom jogo. Só de
Vamos lá, vamos assistir esses dois. O Guibitar já tá no chat aqui. Globo, você tudo a ver. Esse é um jogo só entre os dois. E o placar resolveu funcionar, pelo menos. Esse é um jogo só, porque eles já jogaram ontem, que estava 2-0 para o Thiago, o Motical empatou 2-2, mas eles estavam tendo muito problema de conexão, estava entrando uma atualização do jogo, bem na hora do jogo deles, né? Então agora é jogo rápido, é uma melhor de três para ver quem ganha o encontro todo. O Motical também gosta de jogar rápido, né? Já Acho que o meu pega, já quest tá só sabe. pim, pim, pim. Mas acho que é Oi? do ambiente, né? O meu quest tá só dando um bipzinho. Mas não tá Ah, atrapalhando o jogo, não. o meu tá normal. Não atrapalha, não, peraí. O meu ainda não bugou ainda não. O seu bugou já? Não, não. É só uma zoadinha. Aquela zoadinha quando você sai do limite e volta. Faz uma zoadinha. Aham. Aí ele fez aqui 3 vezes, mas tá de boa. Não tá atrapalhando o Beleza. jogo, não. O jogo tá normal. Vamos lá. Isso, né? O Rodrigo Léo tá perguntando ali no chat exatamente isso. Tá 2-2 esse jogo deles. Quem ganhar esse jogo agora ganha 3-2. O Dario tá aí no nosso chat. Tudo bom, Dario? Então, tem pausa sim, o jogador pode pausar entre os saques, mas alguns jogadores simplesmente gostam de já sair sacando e jogando mais rápido. Se você assistir os meus jogos, por exemplo, você vai ver que eu pauso sempre entre os saques para pensar um pouquinho o que eu vou fazer e tal. Mas tem jogadores que não, e como não precisa parar para buscar a bola, então acaba ficando mais dinâmico o jogo mesmo, né? Faz parte, é assim mesmo. E aqui o Moticala ganha o primeiro set de 11-9, muito equilibrado o jogo desses dois. Queria ter assistido os outros jogos que eles fizeram antes, né? Deve ter sido um jogaço para assistir, porque os dois são muito agressivos. O Moticala tem esse backhand muito forte. E o Thiago um forehand muito forte. Então, quando o jogo vai para aquela diagonal ali do forehand do Thiago, vai direto para o backhand do Moticala, realmente é uma troca de bola muito rápida, né? Falhando um pouco ali o Thiago na abertura de jogo, talvez forçando demais. Dois jogadores muito técnicos, muito bons. Olha como essa bola do Thiago anda, né? Casa bem com esse saque do Motical. Essa pode ser uma saída para o Thiago, né? Jogar um pouco mais para o forehand do Motical, umas bolas mais pesadas, para de repente fazer um bom bloqueio e já não deixar o Motical tão de frente para a mesa para acelerar o backhand, porque esse backhand do Motical, quando entra, é muito rápido. É realmente muito rápido. Ele tem um reflexo, né? Um tempo de reação assim muito forte aí. Olha que interessante, né? Um saque rápido ali no forehand, conseguiu fazer o bloqueio do outro lado. E tem 3 set points o Thiago. Atacou com o backhand, Boa, resolveu boa. o Só tomar uma problema águazinha ali. aqui Boa, embaixo. boa. Beleza. Um jogo a um 7-1, né? Vamos pro set decisivo. Quem ganhar esse set leva o encontro em 3-2. E o nosso contador de batidas ali tá meio doidão, né? Deixa eu ver se eu consigo reiniciar o nosso computador. Ele tá tudo meio doidão agora. Pelo menos o placar tá funcionando. E vamos ver se depois desse jogo agora, quando acabar esse próximo set, o Montical tem que jogar com o Gibitar. Então vamos conversar com o Montical para ver se ele topa, né, jogar. É o Gibitar que acabou de jogar com o Thiago, né? Está comentando aqui no chat que as bolas de bloqueio do Thiago vão muito no fundo da mesa. É difícil de dar continuidade no ataque, é verdade.
A gente tem trabalhado bastante isso com o Thiago também nos treinamentos, né? Esse bloqueio mais ativo. E ele tem feito bem, tem pegado bem, né? O Rodrigo Léo aqui também é do jeito que a gente gosta, disputado, exatamente. A gente gosta de drama. A gente quer ver drama. Eu quero ver aquele contador de batidas funcionando também. Podemos? Bora. Bom jogo. O jogo. A princípio o contador de batidas voltou a funcionar bem. Essas bolas pesadas do meio para a esquerda do Moticala têm dado resultado, né? Não ali no backhand, lá do lado esquerdo, né? Tem dado resultado pro Thiago. Que backhand bonito agora na paralela, hein? Difícil de fazer esse backhand. Uau, que troca de bola agora boa. Quase, hein? Caramba! O Monte Carlo tem essa característica, né? De sempre estar, mesmo na defesa, ele está sempre tentando acelerar o jogo. Ou seja, pro Thiago conseguir atacando, ele tem que dar um passo a mais para trás nessa bola rápida. Está um pouco afastado da mesa para ter tempo de jogar. Belíssimo ataque agora, bom saque também no Moticala, né? Fazendo uma variação de lateral mais por cima. Dá 2 pontos da vitória. Que bloqueio. Esse é um contra-ataque, isso não é um bloqueio ativo, né? É muito rápida essa bola do backhand do Moticala. Realmente joga muito forte ali. E ganha o jogo. Boa, meu irmão. Show de bola. Boa, boa. Muito bom, senhores. Que jogo. Eu gostaria de ter assistido os outros 4 jogos que vocês fizeram, Ah, né? mas. Foi Acho legal. que é Foi bem Vamos não legal. ver. quer. Se não fosse os erros. Você não quer fazer todos de novo? Porque Não, velho, daquele tranquilo. jeito lá. Daquele jeito lá não dava pra jogar, não, Vlad. A gente. Você foi. Tava Vamos Não, não, jogar. tranquilo. complicado, né? Tá. Já deu, cara, já deu. Não. Porque assim, tava ruim, mas tava ruim pra nós dois. Então, não teve ninguém que se beneficiou com isso, não. Então tá de boa. E Aí. Motical, ó, o Thiago tá velho. Você pede pra ele jogar mais 4 jogos agora, ele vai morrer. Entendeu? Tá muito É, ué, tarde. 40 anos, tem que botar os filhos pra dormir. Amanhã tem aula. Motical, eu queria falar contigo o seguinte: o Gui Bittar, que acabou de jogar com o Thiago, ele tem que jogar com você. Ele tá perguntando se você topa jogar agora. Ele vem nessa sala aqui e Bora. vocês fazem o jogo. Pode ser pra você? Beleza, pode ser. Maravilha. Guibitar, então você está no chat aí, pula aqui para essa sala. A sala é TI com o número 2, tá? Então vem para cá a hora que você Ah, puder. é, já entrou já. Já Eu entrou? vou ficar Porque aqui. o bicho é rápido demais, Aqui, maravilha. ó. Não é? Mano? Tava Então, acompanhando, gente, a partida, pô. Eu vou ficar aqui na câmera 2, viu? maravilha. Então tá, se vocês precisarem aquecer, aí a gente sai da sala todo mundo e vocês Não, aquecem não, aí para entrar. isso é Se não. não, se der para Bora. começar, é só clicar ali na hora do jogo ali e já vamos com tudo. Eu só É, vou então. acertando o placar Então, aqui, bora. mas se vocês quiserem Bora, Motical. começar, manda bala, Bora. tá? Valeu, galera. Beleza. Vou pelo YouTube aqui. Bom Valeu. jogo aí pra Bom vocês. jogo, bom jogo. Valeu, valeu, Deixa eu Thiagão. só Um ajeitar mesmo. abraço. Beleza. Muito bom, galera. Adoro essas coisas. Vamos para mais um jogo aí. Troca louco. Rodrigo, Prazer aqui é aí, assim. Motical. Te conheci Prazer. antes. É. É nóis. Deixa Bom eu só jogo. acertar, enquanto eles começam esse jogo, eu vou acertar o placar. é, o placar todo, aí eu consigo mudar o ângulo dessa câmera também. Vou acertar este placar. Entendeu? Aqui, vamos lá, vamos colocar certinho pra gente assistir.
Aí, placar funcionando. Agora a gente pode trocar aqui o ângulo da câmera para ficar um ângulo mais legal, para a gente acompanhar melhor os dois jogadores. Nossa, se eu voltasse Boa, essa boa. aí já era. Thiago já tá no chat aqui, acabou de jogar dois, já tá no chat aqui falando que o jogo vai ser fraco, porque ele amaciou os dois. Vamos assistir, vamos assistir. Tem jogo pela frente ainda. Se é só o primeiro set, é uma melhor de cinco, né? É, uma opção pro Gui nesse jogo é controlar o Ô, bola. jogo ele atacando, né? Obrigado. Esses ataques do Montical são muito fortes. Mesmo a gente falou do backhand do Montical, mas o forehand também, a bola, se der tempo pro Montical, a bola nele anda muito. Mas se o Gui fizer como tem feito agora, né? Virar um pouco mais, atacar, for um pouco mais agressivo, aí ele consegue equilibrar as ações, porque o Montical é muito rápido. Tem mais um set point aí, o Montical, ó. Fechou o Lindo, primeiro set. lindo, lindo, Haral. Tem Valeu. tudo pra ser um jogaço, hein? Bom, achei que eu não fosse transmitir nenhum jogo hoje à noite, no fim, esse é o terceiro, né? Claro que o jogo do Thiago com o Botical foi só o último que eles, né, tinham que fazer para terminar o encontro de ontem, que deu ruim a conexão, né? Mas Boa já bola. são três Valeu. de três em um, né? Na falta de um, tem três. Andando bem o forehand do Gibitar. É isso que eu quero ver do Gibitar, mas isso vem com treino. Por isso que eu falo que ele é um jogador Sorry. com potencial para ser um jogador estável ali de super divisão, jogar na casa de 3.200, 3.300 pontos. Mas ele tem que se dedicar mais ao virtual, tem que achar tempo para treinar Boa, mais, boa. porque a hora que esse forehand, a técnica ele tem, né? A hora que esse forehand dele começar a andar mais, com o controle de bola que ele já tem no virtual, o jogo dele vai ficar muito completo. Esse é um jogador perigosíssimo. Muito giro nessa abertura do Moticala também, né? Moticala é um jogador novo, né? Alguém falou na transmissão esses dias aí que ele tem 15 anos só. Jogador fortíssimo já. Tem tudo para crescer muito também e chegar na superdivisão ano que vem, dando trabalho para todo mundo, né? Ele e o Ren. O Ren já está complicando gente grande ali na superdivisão, né? O Ren tem só 17 anos. Já ganhou, já tirou o jogo de vários jogadores bons ali. Perdeu do Netping de 4-1 esses dias. Já tem complicado ali todo mundo. E o Gui iguala, né, o jogo Mal, sete mal, a mal. um. Conseguiu controlar bem o Moticala. O Gui é um jogador muito inteligente estrategicamente, hein? Tem um QI de jogo muito alto. Rodrigo Lau falando aqui no chat que acha estranho que o avatar do Bitar parece fraquinho, tipo eu. É, eu acho que, eu não sei, eu não conheço o Bitar ao vivo, né? Mas é possível que ele seja magrinho igual você, não. É possível. Eu tenho que atualizar meu avatar, tem que deixar ele um pouco mais gordo, porque eu tô meio gordo. Ultimamente está difícil de perder peso. A gente vai ficando velho, vai ficando ruim de perder peso. Bom jogo de mesa agora do Moticala, né? Conseguiu controlar bem, deixou pesada a bola. E andando bem a bola do. Ui, que pontaço. Andando bem a bola dos dois, né? Eu ia falar que o forehand do Gui andou bem, mas o Moticala, além de bloquear o forehand rápido, conseguiu contra-atacar na sequência depois. Nossa.
Dois erros de saque aí do Gui por rastreamento da raquete, né? Os dois. E o Montical que não tem nada a ver com isso. Ih, maluquice. Boa, de carro. Pô, que set estranho. Acabou ganhando aí o set. O jogo, né? 1-0 pro Montical nesse primeiro jogo. E já começa o segundo jogo, melhor de cinco. Quem ganha três leva tudo. Eu acho, Léo, que esse avatar do Gui é avatar que ele fez na meta mesmo. Não é uma das opções que já vem no jogo. Eu tenho a impressão que é um avatar próprio dele. E aí, se você fizer o seu avatar lá no aplicativo do celular da Meta, você pode fazer um mais parecido contigo, né? Aí dá pra fazer ele magrinho, dá pra fazer ele gordo, dá pra fazer ele alto, dá pra fazer de qualquer jeito. E o que controlando agora esse set, hein? Que maravilha! Controlando bem o Moticala, não deixou o Moticala atacar quase nada, controlando o jogo dentro da mesa. Que recuperação do Moticala nesse set, hein? Tava 8-1 pro Gui, 8-9 já. 9-8. O Gui perder esse set, psicologicamente falando, fica complicado para ele, né? Perder um set fácil assim, que tava fácil no placar, é dureza. Mas ele conseguiu confirmar aí o set, já entraram para o segundo set imediatamente. Muito técnico o jogo dos dois, né? Troca de bola bonita, os dois têm a técnica muito limpa. Tá atacando fácil o Moticala, né? Esse é outro detalhe que é legal ver como ele tem melhorado, né? Ele era um jogador que jogava muito de frente para a mesa, dependendo muito de velocidade do backhand, e agora ele já está se movimentando mais fácil. O forehand dele já está fluindo mais também, né? Quando ele tem tempo ali, ele consegue fechar bem o ângulo agora e entrar rápido. E que virada nesse set do Moticala, né? Saiu na frente o Gui até a metade do set. O Moticala virou. Esse set é muito importante para o Gui Bittar. Sair perdendo de 2-0 assim é complicado, né? Ainda mais com um jogador consistente como o Moticala, né? Difícil.
fácil essa bola também do Montical, né? Mesmo a bola estando pesada, tava com 42 de efeito para baixo, que é um efeito muito bom. Ele faz essa bola andar, sair rápido da mão. Muito spin agora nessa abertura. Tá dominando o Vertical agora, hein? Tá indo pra cima, conseguindo atacar. O Gui tem que mudar a estratégia agora, travar ele mais dentro da mesa, pra sair primeiro, porque realmente tá jogando muito fácil ali o Vertical, né? Tem tudo pra abrir 2 jogos a 0. Let's serve. Boa variação de saque do Gui agora lateral, bem curtinho. Essa bola o Monte Carlo faz muito bem. Ele errou agora, mas ele faz muito bem. Essa bola entrando, ele dá a bola pro oponente atacar e entra cobrindo rápido de backhand. Que colocação de Perdão, boa bola bola. agora, hein? Boa bola. Boa mesmo. Você viu que o Gui reconhecendo ali. Difícil achar esse ângulo. Vai pra cima o Monte Carlo, finaliza o set, 2 jogos a 0, hein? Jogo duríssimo e o Monte Carlo consegue finalizar abrindo 2 jogos a 0. Agora complica pro Gui, né? Tem que buscar esse jogo agora, dureza. Tem capacidade, tem jogo ainda, né? Pode ter muito jogo pela frente ainda, mas o Gui precisa dar um jeito de tomar iniciativa, atacar mais, botar pressão em cima do Montical, porque o Montical tá atacando muito fácil, soltando muito o jogo dos dois lados. Eu já cliquei em casual, se quiser. Ô, perdão. Ai, Mal, mal, mal. entrou a De boa, bola, de boa. subiu, essa bola pega um giro, não conseguiu controlar ali o Gui. Vai ser uma estratégia boa, né? Abrir o saque com menos efeito, não ali no forehand, né? Mas no lado do backhand do Montical, abrir com menos efeito, porque o Montical gosta de aproveitar o efeito para botar velocidade quando o outro ataca, né? Então, se abre com menos efeito, o Montical não pode entrar muito reto e rápido, né? Ele vai ter que girar um pouquinho a mão em cima da bola, senão a bola cai. Então, pode ser uma opção tática aí pro Gibitar conseguir algumas devoluções mais fáceis. Entendo bem também o Montical, né? O Montical tem um reflexo muito rápido. Dominando bem nesse set, né? O Montical não deu muita chance pro Gui. Essa bola aí que o Montical entra girando em cima, essa é uma das melhores bolas que ele faz. Muitos erros de saque do Gui, isso acaba tirando um pouco a concentração também do jogador, né? Quando começa a errar muito saque, é muito ponto de graça pro oponente e fica difícil de se reorganizar emocionalmente. Tentando tudo que é tipo de variação ali, o militar, para tentar ter mais um erro de saque. Essa bola, essa abertura de bola um pouco mais lenta, um pouco mais morta, né? Sem efeito. Agora conseguiu finalizar o ponto depois da redinha o militar, né?
Uma coisa curiosa que está acontecendo na categoria A, que é o seguinte, tinham 4 jogadores no grupo um e 5 jogadores no grupo 2. Então, teoricamente, como passam 4 de cada grupo, todo mundo do grupo um passa, né, para a segunda fase. E no grupo 2 o quinto jogador ia ficar de fora. Só que um dos jogadores do grupo A, que é o Afonso, acabou se retirando do torneio. Então a gente vai passar todo mundo, os 5 jogadores do grupo B também. E os 5 jogadores, o quinto jogador vai entrar como se fosse o primeiro, ou como se fosse o quarto jogador do grupo um, né? Então vamos ter quartas de final aí com todos os jogadores que estão no torneio. Que Boa devolução bola. agora do Gibitar para Foi mal. fechar o set, hein? Não tá morto no jogo o Gibitar, não, hein? Esses 2 jogadores poderiam estar fácil jogando Superdivisão. O Motical provavelmente consiga Linda entrar para a recepção, meu irmão. Superdivisão Obrigado. já no primeiro torneio do ano que vem, em fevereiro, recomeça a temporada, né? Provavelmente até fevereiro ele já vai estar acima de 3.100 pontos para entrar na Superdivisão. Se é que ele já não estourou em algum momento aí. E o Gibitar precisa jogar um pouco mais, né? Tem condição técnica aí de passar dos 3.100 pontos também. Mas precisa se dedicar um pouquinho mais para fazer mais jogo ranqueado, treinar um pouquinho, né? Muito equilibrado esse começo de terceiro set. Vai para cima o Gibitar com o forehand muito bem executado. Parou bola ali na frente do Motical, é um abraço, né? Esse backhand dele anda muito. 3 pontos importantes o Motical. Que rally bonito. Que rally sensacional. Muito controle por parte dos dois. Perdão. Puta, deu uma Eu casquinha achei que essa essa bola não bola. tinha Essa eu pegado, vou não, mas contestar, hein? Essa foi eu lateral, hein? acho que caiu, hein? Juiz, caiu. Boa, meu cara. Ó, o juiz falou que bateu na casquinha e vai dar cartão para quem reclamar, hein? Shit. Essa é uma das coisas boas do virtual, né? Tem 4 match points agora o Motical. Não tem questionamento, né? O computador sabe se pegou na casquinha ou pegou do lado. Então, se fosse na vida real, ia dar um monte de dúvida essa bola. Tem 2 match points saindo do Motical, né? Belíssimo Boa, gol, Motical. fechou o jogo. Valeu, velho. Ai. Boa. Obrigado. Boa, pessoal. Obrigado por vocês terem conseguido jogar aí tudo na sequência. Foi ótimo transmitir o jogo de vocês. E Valeu, estava Vlad. comentando com o pessoal do chat aqui que vocês dois têm tudo para chegar na Superdivisão Mundial ano que vem e dar trabalho para todo mundo. O Motical já está na boca do gol ali, né? Com a pontuação, está chegando em 3.100 pontos. E o Gibitar precisa só jogar um pouquinho mais, precisa se dedicar um pouquinho mais ao virtual, que eu tenho certeza que você consegue chegar na casa de 3.200, 3.300 rapidinho e Fala isso começar a meus dar filhos. trabalho para esse pessoal. Fala isso meus 2 filhos e minha mulher. Então, vou ficar de fora desse assunto, né? Deixa para você isso aí, mas é uma realidade. Vocês dois têm um potencial muito grande, então vai ser muito legal de acompanhar os torneios, caso vocês consigam jogar a temporada que vem. Começa em fevereiro a temporada, né? Então ela termina agora em outubro e volta em fevereiro. Então, vamos Ô, torcer Vlad, para deixa eu ver te se fazer eles uma aparecerem. pergunta. Oi. Eu jogando esses 2 jogos,
o que o Rodrigo falou ainda continua? Eu passo, a gente joga, É, eu jogo mais? o que acontece é assim, Como é se você conseguir fazer outros jogos, talvez a gente dê amanhã, como eu vou conversar com os meninos agora, mas talvez a gente Aham, deixe amanhã ainda para as pessoas jogarem os jogos que terminaram. A gente vai dar uma olhada. Mas de qualquer forma, o que aconteceu? O Afonso, que estava no nosso grupo, se retirou do torneio, no outro grupo, né? Então, os 5 jogadores do grupo de vocês vai passar. O quinto jogador vai entrar como se fosse o quarto jogador do outro grupo. Então vai acabar jogando a quarta de final contra o primeiro desse mesmo grupo que vocês estão aí, que eu acho que deve ser o Ren, que deve passar em primeiro. é. Então o quinto jogador joga com o Ren e o quarto jogador joga com o primeiro do outro grupo, que no caso sou eu já. Então, é assim, aí terceiros jogam contra segundos, né, do grupo, do outro grupo. Então Ah, todo mundo legal. vai passar, na verdade, tá? A gente vai avisar tudo certinho depois lá nos grupos do WhatsApp, mas todo mundo vai passar para a próxima fase sim, fiquem tranquilos, tá bom? Tem mais jogo pela frente aí. Mas se você conseguir fazer os Beleza. outros jogos, de repente, É, eu vou amanhã, tentar. se tenta, vê com quem que falta, tenta jogar, ia ser legal Falta o também, até para Ren você e treinar, alguém né? mais, que eu não sei. Tem o Ren, tem quem mais que tá no grupo? O Kibitar É o você já jogou? Thiago e o Lucas. O É o Lucas, né, Lucas, então Burgani? falta jogar com o Lucas. É, é. Então vejam aí se vocês conseguem terminar os jogos amanhã e a gente vê como é que fica isso aí. O Cleiton aqui tá no chat falando assim, "Ei, bora jogar." Ele que não entrou no Bora, Cleiton. campeonato, né? Pô, bom, fica aí falando pra gente jogar. Entra no campeonato, Cleiton. Estamos sentindo sua falta, pô. Mas é isso aí. Cleiton esconde o jogo. E o Rodrigo Léo tá falando aqui que sim, que falta jogar com o Burgani. Então, se conseguirem jogar de repente amanhã, seria legal. E a gente começa as quartas de final a partir de sexta-feira. Pode ser uma boa, tá bom? Mas a gente vai avisar vocês Beleza, nos Vlad. grupos hoje à noite. Fiquem ligados ali nos grupos que vai estar tudo explicadinho como é que vai funcionar, tá bom? Beleza, Beleza. valeu, gente. Valeu, Valeu. gente. Falou, falou. Abraço para vocês aí. Abraço aí, falou. O Rodrigo estava falando aqui que se o Vitar fizer o jogo com o Lucas Burgani, já resolve, né? Boa, Cleiton. Vem jogar com a gente aí. O próximo vai ser provavelmente comecinho do ano ali, talvez depois do carnaval, alguma coisa assim. Então, vai treinando aí que a gente volta com certeza o nosso primeiro rachão. Mas tem o brasileiro, né, Cleiton? Se você conseguir se inscrever aí, dá tempo de se inscrever ainda. Acho que vai até o dia 2 a inscrição do brasileiro. É no fim de semana que vem, né? Dia 8 e 9 de novembro, se não me engano. Dá tempo de se inscrever ainda para jogar pelo menos o brasileiro, já que você perdeu o rachão, né? Galera, obrigado mais uma vez. Boa noite para vocês aí. Vamos ver como é que a gente consegue transmitir os jogos de amanhã. Amanhã tem bastante tempo livre. Tentar fazer o possível aí para transmitir tudo que der. E aí vamos ver se já começa a quartas de final de alguma categoria já a partir de amanhã mesmo. E a gente estica outros jogos. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vou falar com o Rodrigo Léo e com o Ted, que são os patrões, e vamos ver se a gente consegue fazer isso. Pô, o Cleiton vai no show do Linkin Park dia 8 e aniversário da mulher dia 9. Realmente, Cleiton, você tem dois bons motivos para não jogar o brasileiro. A gente entende, tudo bem, faz parte. Abraço a todo mundo aí, fiquem bem e até a próxima.